Não é tão simples fazer uma live, né? Mas vai dar tudo certo. Beleza. Vamos lá. Contar um pouquinho da história só antes. O Clube Literário ele já vem uma ideia faz um bom tempo, que a gente vem conversando, ensaiando sempre, mas nada como ter, às vezes, um empurrãozinho, ou alguma coisa que você fala, se não for agora, não vai ser nunca mais, enfim, para você tomar coragem, e só criar um grupo, criar uma divulgação. A gente já viu que várias pessoas foram se interessando e chegando. E alguns dos anseios que a gente tinha por ter um clube o primeiro, que você lê um livro e não ter ninguém para compartilhar é muito chato, é muito sem graça, né? A gente que, pelo menos assim, alguns que tem um sentido assim de frequentar um grupo, uma igreja, ou às vezes um clube ou um grupo que assiste filme junto, é sempre mais legal porque essas coisas você compartilha e não fica só em você. Então a gente tinha um pouco desse anseio. E a gente também entende que o ler, né, ele é transformador para muitas coisas. E pelo fato de a gente ter esse contato com a leitura, principalmente quando a gente participa dentro do círculo da igreja ou de algum clube, assim, nesse sentido, a gente acaba sempre tendo esse contato muito forte e a gente perde muito quando a gente não lê. E a gente perde muito se a gente não tem esse contato. E, na verdade, com qualquer tipo de arte, eu coloco a escrita dentro disso, mas com música, se você toca, se você estuda música, você vai ter ativações do seu cérebro, você vai ter benefícios muito maiores para a sua vida, para sua vida sentimental, intelectual, que não pode ser medido, na verdade. Então, a ideia de criar o clube é que onde as pessoas que não têm esse hábito criem, né? E as que têm, ajudem, né? Compartilhem, e a gente vai junto nesse desenvolvimento. E aí, dentro disso, né, os objetivos, eles partem desses anseios que a gente tinha. Então, o primeiro seria esse de criar o hábito da leitura, que a gente entende que a leitura ela não pode ser esporádica, ela não pode ser de vez em quando, ou só quando você tem um vestibular para fazer, mas a gente entende que ela precisa fazer parte do nosso dia, né? A gente não pode meio que deixar sem. O que seria, né? Vamos colocar dessa forma, o que está muito em alta, fazer um exercício ou de se alimentar bem. Essas coisas, se elas são feitas esporadicamente, elas têm muito pouco valor, né? Um valor assim agregado tão grande. Mas se elas são hábitos, se elas fazem parte da rotina, grandes são os benefícios disso. Então, o principal objetivo do grupo é criar esse hábito. O segundo é criar e transformar essa comunidade que lê. O nosso país, né, as pessoas que a gente conhece, leem muito pouco. E a gente entende que quanto mais a gente lê, mais a gente aprender de ideias que a gente compartilhe e das que a gente não compartilhe, a sociedade como um todo tende a se beneficiar disso. E quanto mais aquele que está em constante leitura e lendo sempre. E dessa parte do crescimento intelectual, que a ideia é de da gente sair daquela zona do raso. E a leitura ela tem essa coisa de você ir mais para um fundo. Eu também, como eu gosto bastante dessa parte do cinema, uma coisa é você ver um filme e você entendeu a história, você viu os efeitos, você viu tudo aquilo. A outra coisa é quando você estuda sobre filme, sobre cinema, sobre fotografia, e você vai assistir um filme, você vai com uma outra disposição e você consegue ir em camadas diferentes. Então, esse crescimento aqui não é nosso para você virar um erudito absurdo. Se você virar dentro desse clube aqui, vai ser excelente. Mas é para o desenvolvimento intelectual, para desenvolver melhor as ideias, para dialogar com mais coisas, enfim. Esses são os nossos objetivos, isso que a gente quer buscar aqui juntos. Quem já está no grupo do Telegram respondeu aqui uma pesquisinha rápida. Quem não está, a gente passa o link aí depois também. Se você quiser entrar, você pode entrar lá. E lá onde a gente vai manter o contato, a divulgação das coisas, né? E aí a primeira pergunta era assim: livros lidos no ano. Quantos livros a pessoa leu? Se ela leu só um, se ela leu de 2 a 5, 6 ou mais ou nenhum. E para minha surpresa, né, dentro do grupo que está ali no Telegram, né, 36% leu 6 livros ou mais. Então isso, na verdade, me espantou bastante, porque nas pesquisas, quando a gente pega, né, um grupo maior de pessoas, quando isso vai aumentando, isso daqui tende a diminuir cada vez mais e, na verdade, às vezes 60% leu um livro e às vezes uns 20% leu nada. Enfim, aí depende da pesquisa e do jeito que você vai pegar. Mas é isso que a gente tem até hoje.
E quais eram as dificuldades para praticar a leitura? 50% falta de tempo e 62% de manter uma leitura constante, ou seja, né, de não ser aquela coisa que é só esporádica, que você lê um mês, depois você vai ler só lá no fim, ou você leu, não gostou, parou e não voltou mais. E o falta de tempo, a gente vai abordar muito isso, mas é aquela, né? E para mim, assim, se a pessoa não trabalha da meia-noite até a meia-noite, né? Ou seja, se ela não tem um momento de pausa e de descanso, para mim ela tem tempo de ler, ela só não priorizou, não arranjou isso. E eu quero mostrar para vocês que no nosso planejamento aqui vai dar certo. E a outra pergunta era de fazer planejamento. E aí 50% do grupo do Telegram sim, 50% do grupo do Telegram não. Isso tem muito a ver também com a prática da leitura, né? Fazer um planejamento, a gente quer propor isso pelo menos, de que vai te ajudar nisso. Qual que é a proposta que a gente está fazendo do clube aqui inicial, tá? São 11 livros, né? Então a gente vai começar agora em fevereiro. Então são 11 livros, um livro por mês até o fim desse ano. É a proposta que a gente tem. Os encontros, e a gente vai falar um pouquinho desses livros. Os encontros, a gente está pensando, está planejando isso, mas eles vão ser híbridos, ou seja, online, via Zoom, Hangout, a gente vai se adaptar aqui ao grupo, mas a princípio via Zoom. Mas a ideia, né, como a gente gosta de se ver e de trocar ideia, porque assim, tá todo mundo de câmera fechada, né, mas não tem problema nenhum. Mas o legal é se ver, trocar ideia ao vivo, poder compartilhar de um espaço. Quando isso for possível, a gente vai querer trazer. Então, a ideia é que ele seja híbrido, né, online e presencial. Eles vão acontecer, esses encontros, ou no penúltimo ou no último sábado do mês, para dar tempo de ler o livro, né, do mês. E ele não é restrito para as pessoas que fazem parte do clube. O que eu quero dizer com isso? De que qualquer pessoa de qualquer tipo de posicionamento político, de qualquer religião, de qualquer idade, de qualquer coisa, veganos e não, crentes e não crentes, tanto faz, e também de pessoas que não estão participando da leitura. Essas pessoas só podem simplesmente querer lá no dia e ouvir a conversa, a troca, enfim, é totalmente aberto. E aí, como aqui, né, o grupo aberto, é que o nosso grupo do Telegram ali também, ele é aberto. Então, qualquer ser humano pode participar. A gente não quer que seu cachorro, sua árvore aí participe, porque não vai agregar muito, mas aqui a gente só colocou uma regra para participar do grupo, que é ter a vontade de desenvolver esse hábito da leitura, e nada como um grupo para a gente ir se empurrando, aí, incentivando. Beleza. Quais são os livros, e a gente divulgou isso também durante essa semana, quais foram os critérios que a gente escolheu? Eram livros de até 300 páginas. Na nossa lista tem um livro que eu acho que chega nessa quantidade de páginas. Todos os outros são inferiores a 250, ou no máximo tem 250. Então, é uma média bem leve, e assim, cada um desses livros cabe dentro do mês, se a gente seguir um planejamento super leve, de boa, sem ser pancadão. Os autores que a gente escolheu foram autores cristãos. Os temas que a gente separou foram esses: ficção, de doutrina, biográfico, atualidades, devocional e espiritualidade. E disso a gente construiu, né, uma lista lá gigantesca, e aí foi um sufoco para a gente conseguir 11 que se encaixasse dentro de todos esses critérios. E a lista que a gente divulgou foi essa, né? Depois vocês podem, a gente pode compartilhar aí para ficar um pouco, para vocês verem com mais calma. Mas é de onde todas essas categorias a gente meio que escolheu, tentou criar uma sequência ali que ficasse entre uns livros um pouquinho mais densos, um pouquinho mais leves, mas todos são tranquilos ali para leitura. São livros, alguns novos, alguns clássicos, mas que a gente vai conseguir compartilhar bastante. E a ideia é que seja progressivo, né? Então, cada vez que você for lendo, cada vez que você for passando por uma leitura, você vai ler melhor o próximo, né? Então, essa foi a ideia. E aí, falar rapidamente aqui sobre planejamento, que é o seguinte: a primeira coisa é o tempo, né? Como a gente viu, o tempo é sempre uma dificuldade, na verdade, para a gente fazer qualquer coisa, né? Sempre parece que o tempo falta. E a nossa proposta são 30 minutos por dia. Mas eu vou mostrar que vocês vão poder fazer do jeito que vocês, que couber melhor para você. Mas a sugestão é de 30 minutos por dia. E a gente tem esse tempo. É uma questão muito de prioridade. Eu vou falar mais disso depois. Outra coisa sobre planejamento que é importante:
os assuntos que você deseja aprender. Às vezes a falta da leitura constante é porque muitas vezes a gente está lendo um livro, aí a gente pega um livro que não tem nada a ver com aquilo, aí volta para um outro que tem a ver, e aí nada meio que se conecta. Então, você ter elencar alguns assuntos é interessante porque ele vai te guiar na escolha, mais ou menos como a gente fez o nosso. Montamos a lista, categorizamos ali, falando, vamos colocar uma carga desse tipo aqui de leitura nessas categorias aqui que faziam sentido. Isso vai levar o quê? A fazer uma conexão. Então, quando você for organizar e colocar a ordem que você vai ler esses livros, você vai ter uma leitura mais fluida, que vai te ajudar a construir melhor um pensamento. Uma coisa que é muito importante é o planejamento financeiro, que você vai poder aproveitar promoções. Como você sabe o que você quer comprar e o que você pode comprar, você pode aproveitar as promoções desses livros e não sair fazendo compras desnecessárias, como uma que eu fiz esses dias, né? Eu comprei um box do Crônicas de Nárnia ali, vou pegar aqui rapidinho. Esse box aqui, ó, que vem 7 livros, todos separadinhos. Mas eu já tenho 2 deles que são a coletânea, que é os 7 em um só. Mas eu não resisti porque saia R$7 cada um. E assim, você vai passar a sofrer por isso se você se tornar um leitor aí também, né? Mas isso faz parte, acontece. Mas nesse sentido, você fazendo um planejamento, você vai conseguir meio que se guiar. E aqui na nossa conta, na nossa matemática, a gente pegou as faixas dos livros, são praticamente R$30 por mês. Vamos colocar assim, acho que só tem um livro que bate, acho que R$50 e tal. Todos os outros são 30. E a ideia é que você compre eles, que você tenha eles, seja e-book, seja o físico, o ideal é que seja o físico, mas aí também não quero colocar esse tipo de empecilho. E o outro é essa disciplina e o hábito da leitura, que conforme você for fazendo isso, isso vai acontecer de forma natural, né? Assim como, acho que o melhor exemplo, né? As pessoas se tornaram meio... quem entra para o CrossFit é a nova, né? O cara vai um dia para o CrossFit, se ele passa a primeira semana, o primeiro mês, cara, daqui a pouco o cara ele tá na praia, lá no meio da areia, se jogando no ar, deitando no chão, se jogando no ar, deitando no chão. Isso é hábito, isso se tornou coisa natural, ele não consegue mais ficar sem. Então, a disciplina e esse hábito da leitura é para isso. Quero falar um pouquinho mais sobre o tempo, que é a questão da prioridade. Se você pegar o seu celular, lá você vai ter o seguinte, e é o celular porque eu acho que o melhor é o que todo mundo tem contato. Você vai ter lá a frequência, o uso que você teve e como que você usou o tempo do seu celular. E você vai ver que ali você vai ter 4, 5 horas, 6 horas semanais. Pelo menos a base do meu aqui são 5. Grande parte disso é com coisa inútil. Grande parte disso é eu vendo vídeo. Se eu estou lavando uma louça, até beleza, porque eu não vou conseguir lavar além do louça, né? Mas tá lá, beleza. Mas tem hora que eu estou só na cama assistindo vídeo e passo horas vendo vídeo na cama. Então a ideia é que você pegue 30 minutos dessas 5 horas que você passa fazendo uma coisa que seja inútil, às vezes escolhendo um filme do Netflix para você ler e você desenvolver e crescer muito mais com isso. E aí você vai precisar pensar na sua frequência. Então, beleza, vou repriorizar, vou colocar isso daqui num momento bom, que eu não vou ter nenhumas outras coisas acontecendo, e o tempo tem importância disso, e eu vou falar lá no final. E a frequência, vou ler todos os dias, vou ler 3 dias na semana, vou ler 5 dias, vou ler só no final de semana, isso também fica aberto. A nossa proposta é 30 minutos por dia, todos os dias da semana. Uma conta aqui de padoca, conta de padeiro aqui. Você lê em média, o que a gente tem de média, assim, mundial, é que você demora 2 minutos para ler uma página. E você lendo assim, tranquilamente, você fazendo uma leitura pausada, tranquila, você consegue ler uma página. E principalmente desses livros que a gente está pegando, que são livros menores, que tem uma fluidez, que tem uma linguagem simples e tranquila. Então, a conta de padeira aí é tranquilo. Se você ler 30 minutos por dia, você vai ler 15 páginas por dia. Beleza? Então, você lendo... vamos colocar aí um range aí entre 12 e 15 páginas. Mas, por exemplo, aqui vamos dizer que seja 15. Então, em um dia você vai ler 15. Em 30 dias, então, que só um mês vai 30 dias, você vai ler 450 páginas. Olha que coisa grandiosa. Coisa que você talvez nunca leu na sua vida inteira, você vai ler em um mês. E no ano você vai conseguir ler 5.400 páginas. Isso dá muita coisa, isso dá muito livro, isso dá muito conteúdo para você. A gente aqui não está interessado só na quantidade, né?
Por isso que a gente só deixou 11, a gente podia colocar uma meta de 30 livros, de 20. Mas a gente colocou 11 porque a gente está entendendo que é importante a constância para se tornar o hábito, tá? Mas eu quero mostrar para você que você pode ir além, você consegue. Como seria o planejamento aplicado aqui para a gente? A nossa meta, que é importante colocar no planejamento, 11 livros no ano. Digamos que você vai seguir essa. O tempo, 30 minutos todos os dias, que vai dar mais ou menos 12 a 15 páginas por dia. Os assuntos, no caso aqui é só o clube literário, mas eu vou te dar um exemplo que isso daqui pode ser maior e você pode fazer o seu. E aí o planejamento mensal com a lista de livros que você escolheu e que você distribuiu ali dentro do seu tempo de leitura, tá? Para esse mês, a gente vai ler o livro do Timothy Keller, que eu já estou com ele em mãos aqui, chegou essa semaninha. É o Deus Pródigo, tá? E se você seguir o planejamento, você vai ler ele em uma semana. E aí você vai me falar, o que eu vou fazer nos outros, todos os outros dias da semana, se é para eu ler? Você vai ler agora post no Instagram? Não, não lê post no Instagram, vai ler um livro, continua com esses 30 minutos de leitura. E aí eu quero mostrar o seguinte, faça o seu planejamento, né? A gente fez um planejamento que esses 11 livros são possíveis de ser lidos, mas você pode complementar e fazer o seu, e colocar outras leituras. Eu vou dar um exemplo do que eu fiz para mim, tá? Do que eu fiz para mim aplicando isso. Eu coloquei lá uma meta que eu quero ler 30 livros ou mais por ano, ou seja, vai dar uma média de 3 livros por mês. O tempo que eu separei para mim, de que cabe na minha rotina, do meu dia, são 50 minutos todos os dias, que vai dar aproximadamente aí 30 páginas na velocidade e com algo que eu consigo ler tranquilo. Os assuntos, o que eu separei de assunto? Separei em 2 grupos e dentro dele coloquei as especificações, que são as leituras obrigatórias e as livres. Como obrigatória, eu coloquei um curso que eu estou fazendo do Invisible College, ou seja, lá ele já tem uma bibliografia. Eu peguei esses livros e separei nos meus meses, na ordem que ele estava me falando. Beleza. Esses livros ainda sobraram bastante página ali para alocar livros durante o mês. E aí, os outros que são obrigatórios, os do clube literário. Então, mais os livros que a gente já tem todo mês, que eu já joguei em todos os meses lá. E tinha as coisas livres que eu quero ler, que eu quero aprender, que eu quero aproveitar. Que é de ficção, que eu gosto muito. E aí eu coloquei os autores que eu quero ler, porque é o que vai me guiar na escolha que eu for ler. Ler livros que são clássicos, que como eu não li na minha adolescência e na minha juventude, eu fui ler a partir, sei lá, dos 20 anos, tem muita coisa que eu não li, então isso eu coloquei na minha rotina. E livros de atualidades, pegar temas que estão aí fervescendo e também ter aquela brechinha para eu colocar um livro novo aí que sai e eu queira ler. E para esses livros, principalmente livres, o que eu fiz? Eu fui no que eu tinha já de livro comprado, e que obviamente eu não li, e enchi a minha lista. Eu não saí comprando livro, porque deve ficando cada vez mais caro. E aí, meu planejamento mensal, né? Dentro disso, eu separei os livros, tem uma capacidade que eu vou conseguir ler por mês, e eu fui organizando meus livros de acordo com isso. Coloquei as obrigatórias, e o que sobrava, eu complementava. Então, esse mês, eu li as Institutas, de João Calvino, eu li Introdução à Hermenêutica, e até domingo eu vou acabar de ler Alice no País das Maravilhas. Então, dentro do meu planejamento, eu vou conseguir fazer isso, se Deus quiser, porque tem até domingo, e se eu não ler amanhã e nem domingo eu não acabo. Mas nesse mês eu acho que teve uns 2, 3 dias que eu não li. E aí eu compensei durante o tempo do período que eu não estava lendo. E aí você vai fazer isso com o seu planejamento. Então é o seguinte, faça o seu planejamento. Se você quiser só ser com os nossos 11, excelente. Se você quiser dar um passo a mais, vai nessa, vai firme que vai dar certo. E aí a segunda coisa, a dica, né? Tem um tempo de qualidade. Cara, não deixa para ler quando o dia acabou, quando você vai deitar. Beleza, se for a única hora que você tiver, faça, mas tenta fazer no momento que você vai estar disposto. Mas eu indico sempre o começo do dia, né? Meia hora antes de você precisar sair ou qualquer coisa assim. Não deixa muito para cima, que senão sua cabeça já vai começar a querer resolver a coisa que está lá. Ou se for, às vezes, no momento, no meio do dia, que você consiga parar, né? E consiga ler. Se você só tem um horário do almoço, pô, almoça em 30 e lê 30. Faz um esforço que você vai ganhar muito com isso. A segunda é faça as anotações. Eu tenho muita dó de riscar livro. Então, um livro, por exemplo, que era dos Institutas, eu enchi de marcadorzinho. Eu não tive coragem de riscar ele. Mas o do
Introdução à Hermenêutica, que para mim era um livro para eu estudar, aí eu enchi de rabisco ele. Mas geralmente livro que é uns livros bem feitos, assim, eu não tenho coragem não de riscar. A outra é compartilhar as leituras, isso porque, né? Isso vai te ajudar a fixar muito melhor as leituras, do que se trata, do que você aprendeu, e é bom que você faça isso constantemente, assim, né? Pô, li um tal coisa, chega, meu, li um negócio num livro que fala de tal e tal ideia, o que você acha? E você conversa com alguém, uma coisa bem tranquila. Por exemplo, foi quando eu li as Institutas, eu falei, Tanda, o que você acha que é as Institutas? Aí ela falou, eu falei assim, então, nada a ver. Tem a ver com isso, com outra coisa, com tal coisa, ele escreve desse jeito para isso, e agora isso provavelmente nunca mais vai sair da minha cabeça. E a última dica, que é para você ajudar você a se organizar, são duas, né? Você pode ter um acompanhamento e aí eu indico um físico ou um digital, ou os dois, como eu faço, né? No físico é o planner, e aí eu posso compartilhar com vocês isso, onde você vai colocar o seu nomezinho, vai colocar sua meta anual, sua meta mensal, colocar aqui os dias da semana, pô, vou ler esse dia de tal e tal horário. Você vai colocar o propósito da leitura, onde, quais são os assuntos, igual eu coloquei lá em cima, e você vai distribuir nos meses aqui os livros para você ir se monitorando, incentivando. E a outra coisa são os aplicativos, né? Então, tem esse que chama Cabeceira, que ele é grátis. Lá você consegue adicionar os livros, você consegue ter cronômetro, você consegue planejar também lá de certa forma, do tipo assim, se eu quiser acabar esse livro em 5 dias, quantas páginas eu vou ler? Ele te dá isso em cima da estimativa do tempo que você lê. Se você for bom de Excel, faça no Excel. Tem uma plataforma que chama Scoob e tem a Goodreads também, que elas servem para isso, aí para você ir planejando. Mas nada como você pegar um papel e uma caneta, e aí se você quiser já esse planner, a gente vai compartilhar, você já baixa. Eu gosto dele porque ele fica ali do lado de onde eu durmo, então eu consigo ver ali, meu, preciso ler esse negócio aqui, preciso continuar. E é sempre um incentivo a mais. Então, é isso que eu tinha para colocar para vocês, tá? Dentro da nossa primeira reunião aqui, da nossa primeira proposta. Eu vou deixar agora aberto o som de todos aí, quem quiser tirar alguma dúvida, quem quiser compartilhar alguma coisa também, e a gente fala. Deixa eu ver se o pastor está online aqui. Se você quiser, pastor, ligar aí e dar alguma palavra também, trazer alguma coisa, você pode. Mas quem tiver dúvida aí, quiser falar também, vai poder, beleza? O Zé tá animado. Nativo seu. Pastor, o seu não está saindo o seu áudio. Vê se tem que trocar alguma saída aí, alguma entrada de áudio, quer dizer. Calor. Agora deu? Foi, chegou. O fone não estava funcionando. Não, tá dando para ouvir bem aqui. Pode ir. Tá. Se estiver dando retorno aí, você avisa. Tá bom. Não, eu acho que o José explicou bem legal, né, a proposta do clube. Como a Tami falou, ele está bem empolgado, né? Mas é empolgante mesmo. E quando ele compartilhou comigo, a ideia é do José, né? Ele compartilhou com a gente. Eu achei muito interessante, muito importante. Eu falo que os presbiterianos, né, têm uma fama de crente estudioso, né? Quando a gente conversa com outros crentes, muitas vezes a gente ouve isso, né? O presbiteriano é estudioso, lê bastante, e nem sempre a gente corresponde a essa imagem que se tem nossa, né? Mas, então, uma iniciativa como essa nos ajuda realmente a aprender a ler melhor, a ler mais, a estudar, né? A se interessar por novos assuntos. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade muito bacana. Essa ideia de clube, da gente ler uma mesma coisa e ter a oportunidade de compartilhar, trocar ideias, né? Eu acho que isso vai ser
vai ser bem legal. Eu acho que isso é importante, né, para a gente se motivar. Uhum. Acredito que muitos que estão aqui no grupo já são bons leitores, mas eu acho que todos nós aproveitamos essa questão do incentivo, né? Da importância de você estar participando de alguma coisa que não é sozinho. A leitura é uma atividade muito solitária. Então, para a gente desistir de um livro é muito fácil. Uhum. Então, eu acho que essa questão de uma leitura coletiva vai, de fato, ajudar a gente a terminar os livros, que é uma coisa importante, né? Sim. E não só isso, perceber como cada um está sendo edificado, aprendeu, gostou, não gostou. Uhum. Essa troca crítica vai ser bem importante também, né? E eu só queria dizer que é, eu participei junto com o José da escolha, né, dos livros. Como ele falou, é difícil escolher, mas eu fiquei bem contente com a lista final. Muitos autores que eu gosto muito, alguns livros que eu já li, outros livros que eu não li ainda. Mas, assim, estou bem satisfeito com a lista. Tem livros muito interessantes e diferentes, né? Outra coisa importante para uma iniciativa como essa é a gente aprender a ler coisas que normalmente talvez não chamariam a nossa atenção, mas que uma vez que fomos desafiados a ler, aquilo, de repente, você vai tomar gosto por aquele Uhum. tipo de leitura. O Uhum. crente evangélico geralmente gosta de livros ah, do tipo autoajuda devocional, né? Geralmente, até lê bastante nesse sentido, né? Comparando com outros grupos. Mas muitas vezes falta, às vezes, ler coisas diferentes, né? O que eu falo coisas diferentes? Uma biografia, um livro de teologia mesmo, um livro, uma história, um romance, né? Como tem na nossa lista também, um livro missiológico que tem na nossa lista também, né? Ou seja, outras coisas, literatura, enfim, tem muita coisa boa, interessante para a gente ler, para a gente aprender a ler, né? Uhum. Então, assim, eu também estou bem animado, né, com essa iniciativa. Acho que esse grupo, com o tempo, vai crescer. Vai ser bem legal essas oportunidades de troca, né? Acredito que vão acontecer nessas lives mensais, mas também no grupo, né? Eu acredito que o grupo vai ser uma oportunidade da Sim. gente trocar, né, experiências com relação aos livros, né? E ter Uhum. essa conversa literária aí. Acho que isso vai ser bem legal. Beleza. E aí como a gente falou, né, o grupo está nascendo, né, então a gente está, vamos colocar assim, né, bem bebezinho, bem protótipo ainda, mas a ideia é que ele evolua e cresça, que outras leituras façam parte também do nosso clube, e é justamente assim, né, o grupo ele vai servir muito mais para esses compartilhamentos aí de coisas extras que a gente está lendo, porque na reunião a gente vai focar no que a gente está lendo em comum, mas com certeza eu vou compartilhar lá as coisas que eu for lendo, que cada um for lendo extra aí durante esse tempo, também vai fomentar cada vez mais isso. Mas lembrando, né, a gente não quer também deixar o grupo restrito assim, né? Ah, só quem leu pode participar da live? Não. A gente quer que todos participem. E a ideia da gente propor a leitura é que assim, né? Seja muito menos um monólogo e muito mais a troca. Então, a ideia é que todo mundo interaja com o mesmo autor, que todo mundo leia as mesmas letras e as mesmas palavras, e a gente discuta sobre aquilo. E não necessariamente só concordar com o que está ali, mas também achar onde estão os pontos fracos, onde estão os pontos fortes, e essa que é a graça da leitura, né? Não é você ler e só consumir aquilo, né? E falar, pô, acabei um livro, legal, e aí, sobre o que ele fala? E ficar, né, uma coisa muito abstrata. Então, o incentivo é mais nesse sentido do que outro, e você pode convidar aí quem você quiser para participar, porque a gente não está fechado com ninguém. Por mais que tenha uma linha aqui que a gente vai seguir, a gente não está fechado a outras coisas também, tá?
Alguém quer fazer aí um levantamento, alguma pergunta aí? Pô, você falou de tal coisa, não entendi direito. O que você pode falar mais sobre X, Y, Z? E aí eu desenrolo aqui, o pastor me ajuda, a Tammy, quem quiser ajudar também pode falar. Deixa eu ver o som. Cada um pode ativar o som aí também, se quiser falar, beleza? Ô, José, tá me ouvindo? Salve, Rodrigo, estamos ouvindo. Tudo bem, pessoal? Só de boa? Só de boa. Seguinte, acho muito legal, cara, como eu falei contigo ali no particular, eu sou um cara que não tem hábito de leitura, né, mas encarei o desafio e estou bastante ansioso para começar e ver se eu vou dar conta. Vai sim. E assim, cara, não sei se é o caso de vocês, na verdade, é 2 pontos. Também vocês, eu vi que tu comentou que começou a ler tarde, né? Não foi com 20 anos ali. Também conheço algumas pessoas que começaram a ler tarde também. E, tipo, você tipo, tinha uma predisposição para leitura ou você era totalmente contra? E o outro ponto depois dar uma validada lá naquele PDF que eu mandei lá no grupo para ver se é o livro certo. Eu mostrei um livro de capa azul e eu mandei o de capa branca e verde lá. Isso. Ele já tem 3 edições já, mas eu dou uma conferida lá, mas acredito que vai ser. A gente só dá uma identificada em qual edição que tá lá, né? Mas Fechou, cara. acredito que não vai ter muita mudança. Mas assim, falando aí um pouco do que foi a minha experiência, eu nunca li um livro de nada, assim. Eu gostava, na verdade, de ler os... qual que o nome? Almanacão, que saía tipo nas férias da Turma da Mônica. Aí eu lia, esse eu lia. Eu lia quando eu ia na casa de uma tia minha, que era professora e tal, tinha uns gibizinhos lá do... agora até esqueci o nome, mas tinha os gibi da Mônica, tinha daquele lá do Soldado, Zero, alguma coisa assim, que eu gostava pra caramba, que quase não tinha palavra, era só a zoeira mesmo. Então era isso que eu lia na minha infância. E aí aconteceu 2 coisas, né, que eu comecei a ler. Uma foi por causa de filme. Então, livros que falavam sobre filme, ou livros... Não livro assim, né? O livro tipo Harry Potter, e eu lia o livro do Harry Potter. Não, nunca, na verdade, nunca assisti Harry Potter. Mas livros que falavam sobre filme, ou seja, sobre o aspecto técnico, sobre uma coisa assim que eu gostava. E eu consumia muito filme, de ir para o cinema e assistir 3 sessões uma atrás da outra, de fazer coleção de filme. Então, essas coisas foram o que mais me marcaram. E o que me ajudou a ver filme melhor foi ler sobre filme, e não ficar assistindo só filme, né? Então, teve isso. E a segunda coisa foi quando eu entrei na faculdade. Na faculdade, eu li muito livro técnico, eu me formei em design. E aí, eu lia os livros técnicos porque eu gostava muito, me encantava muito com aquilo. E dentro disso, né, o design nem foi a minha opção de formação, eu caí lá porque eu não consegui passar em publicidade, não tinha capacidade intelectual para passar nem em publicidade, e aí me chamaram para ir fazer design. E aí lá no design, como era uma coisa muito nova e eu fiquei encantado pelo que era, eu comecei a ler muito, né? Comecei a ver os livros técnicos, ler sobre arte, e isso foi me engajando cada vez mais com a leitura. E aí, durante a faculdade inteira, por assim dizer, eu li. E aí, no começo, eu li bastante dos livros técnicos. No final, eu já não aguentava mais ler sobre design. E aí, eu ia lá na biblioteca e pegava livros tranquilos, assim, de literatura, livros avulsos, assim, que eu pegava e achava legal. E a mulher lá da biblioteca até deixava eu ficar mais tempo com os livros, porque quase ninguém ia buscar livros, ninguém lia livro na real. E aí ela ficava renovando infinitamente assim, as alugadas que eu dava lá. E foi isso, assim. E aí, como também na minha vida, a leitura ela foi muito importante porque foi ela que mudou, de fato, assim, o jeito de eu viver. Porque foi quando eu fui ler a Bíblia, e lendo a Bíblia, que eu vi que a minha vida ela podia ter um outro sentido e um outro rumo por causa de tudo aquilo que ela me contava, de tudo aquilo que ela foi me alimentando. Por mais que eu cresci na igreja, aquelas coisas não faziam sentido algum para mim ali na prática. Porém, ali ao ler, ao meditar e ter essa constância de ler todo dia e passar por pontos ali que eu estava vivendo aqui na minha vida e encontrando respostas, encontrando caminhos, assim, numa primeira leitura da Bíblia, né? Nunca tinha parado para ler de fato. Aquilo me impactou muito forte, e aquilo me transformou e minha vida é outra por causa de que eu li
ler a Bíblia, né? Mas poderia ser, né, lendo ou a qualquer outro momento. No meu caso, foi esse. Então, basicamente essa minha história aí, dessa jornada. E assim, eu tenho me forçado muito hoje para ler 50 minutos por dia. Eu tenho me esforçado, não é supernatural. Mas é algo que eu falei, cara, vou priorizar isso daqui e vou encaixar isso porque eu quero alcançar esse objetivo. Se chegar daqui a uns 2, 3 meses e falar, putz, não estou aproveitando o que deveria, eu paro, sento, eu sei onde que eu posso arrumar e continuar. Mas a ideia é não parar nunca, né? A ideia é começar e esse negócio se tornar natural. Beleza? Alguém mais quer trazer alguma coisa? Senão a gente vai encerrar. Tô animada também. Está animada? Não tô assim, né? Então... Liga o seu áudio aqui para eu... Não, tô bem animada também. Eu gosto de ler, mas sempre tive dificuldade em manter a rotina. Então, era dessas que começava a ler, aí eu demorava assim meses para terminar de ler um livro, começava, parava, e depois não terminava, desistia. Mas eu sempre vi muito valor na leitura. Então, é um negócio assim que eu sempre fui meio frustrada, porque eu sempre queria ler e no fim eu não atingi esses objetivos, né? E aí, nos últimos anos, eu tenho me esforçado bastante também para ler mais, tenho me interessado mais também. E acho que é uma oportunidade muito legal e uma oportunidade de a gente também estar junto, né, com um grupo de pessoas, se aproximar, criar mais intimidade entre a gente, conseguir bater um papo cabeça, né, sobre assuntos que são edificantes, independente se são assuntos diretamente ligados com a temática cristã ou não, mas que intelectualmente edificantes para a gente, né? Então, eu valorizo muito isso. E eu acho que é legal essa coisa da gente ter um plano para seguir junto. É aquela coisa de academia, sabe? Que é legal quando você vai com alguém junto, porque você vai ter um estímulo a mais. Mas, como o pastor falou, a leitura é uma coisa muito individual, né? Muito a gente com a gente mesmo. E eu tenho exercitado bastante isso também, de tentar ler no período da manhã, acordar mais cedo. Eu gosto de acordar cedo, então... Meu problema é dormir tarde, mas eu gosto de acordar cedo e começar o dia com tranquilidade, fazer um devocional, depois fazer um momento de leitura. Isso tem me ajudado muito a começar o dia com mais calma, já começar com a sensação de que eu fiz alguma coisa útil, relevante e não sair correndo, né, para as demandas do dia a dia. E traz, acho que só traz coisa boa, né? Estou feliz com o projeto. O José, querendo ou não, me estimula muito o ânimo dele de estar aqui junto, a gente fazer as coisas juntos, também acho isso muito bom para a gente, né? E tô feliz. Eu acho que vai ser muito bom. Beleza. E só para colocar minha última fala aqui também, hoje foi muito para apresentar, né, para a gente só mostrar como é que a banda vai tocar aqui, como que a gente quer desenvolver isso, mas como vai ter o grupo ativo, como a gente vai ter mais encontros e mais conversas nesse sentido, a gente vai dando mais insumos sobre leitura, né, de como fazer, como ler o livro, de como entender as coisas, e a gente vai desenvolvendo mais essa ferramenta. Então, a ideia é que a gente comece a ler, depois a gente vai entendendo um pouco mais sobre leitura e a gente vai se aprimorando cada vez mais aí dentro dessa prática e intelectualmente também, beleza? E da minha parte é isso. Se alguém tiver alguma dúvida ainda pode falar e o pastor também se quiser dar alguma palavra aí, fica à vontade. Eu queria falar, José, não sei se mais alguém quer perguntar, mas eu queria falar da primeira leitura. Boa! Faz a boa. Já fazer uma propaganda aqui da nossa primeira leitura, né? A nossa primeira leitura é o Deus Pródigo. Eu fiquei bastante contente com essa escolha, dessa escolha ser a primeira leitura, porque acho que vai motivar bastante a turma. Eu considero um clássico esse livro, e é importante até falar de um histórico, tá? Do livro Deus Pródigo. O Tim Keller, ele veio ao Brasil pela primeira vez
nos anos 90, eu não sei se é de 96 para frente. E ele veio no encontro da CEPAL. E a gente conheceu Timothy Keller, ninguém conhecia ele ainda. E ele veio e trouxe uma série de palestras, que ele era o palestrante principal, né, o convidado de fora, tal. E ele trouxe uma série de palestras baseadas, cujo ponto de partida era a parábola do filho pródigo. E é exatamente o conteúdo desse livro, né? Mas eu lembro que essa série de palestras, onde ele explicava o que era o evangelho e o impacto do evangelho na vida do descrente e também do crente, foi uma coisa muito impactante para todos que estavam naquele congresso, e era um congresso para pastores. E eu me lembro que esse impacto, eu acho que eu nem estava eu estava assim no congresso, mas nós compramos os CDs das mensagens e tal, e ficamos ouvindo aquilo por muito tempo. Então, eu fui muito impactado por essa mensagem, o meu pai também, e eu conheço muitas pessoas que foram altamente impactadas com as teses e o desenvolvimento que o Tim Keller faz a partir da parábola do filho pródigo, explicando o evangelho e o impacto do evangelho não só no descrente, mas também no chamado crente, de igreja, o religioso. Então, aquela coisa que hoje a gente até ouve mais, né, de que o religioso também precisa se converter, precisa entender o evangelho, o Tim Keller sempre soube explicar isso muito bem. E esse livro é um livro clássico onde ele faz exatamente isso. Então, se preparem, porque é um livro bomba, né? Você lê e não tem jeito. Se você entender o que está acontecendo ali, o que ele está propondo, é uma coisa que mexe com a gente tremendamente. Né? É um processo de edificação, de conversão, em alguns casos, porque ele explica muito bem, como ninguém, o que é o legalismo e como isso é diferente de ser um discípulo de Jesus que entendeu o evangelho. Então, assim, deixando aqui todo o incentivo, vá com sede, vá com vontade, e esse livro vai abençoar muito a gente. E que bom que a gente tem um John Stott como segundo livro, outro clássico, mas a gente fala disso, né, mais para frente, né, José? Mas boa leitura a todos, tenho certeza que todos vão gostar muito. Show, é isso, gente. Se for deixar um último incentivo, ó, o livro não dá nem para ver a finura dele. Então, ó, foi um primeiro bom para começar aí, para quem vai aquecer os motores, passar um óleo no motor aí, tá? Então é isso, gente. Quero agradecer aí a disponibilidade de todo mundo que chegou. Eu estou mandando mais uma vez aqui, ó, mandei no chat aí, procura o link do Telegram para você entrar lá e ir acompanhando a gente por lá, as coisas que a gente for publicando, tá? E assim a gente encerra essa live. Valeu mesmo.